questões da Banca Sebrasp sobre código de ética. E a gente se deparou com uma questão, né? E a Banca Sebrasp, que é super exigente, eles estavam cobrando a trajetória, né, o conhecimento da trajetória do código de ética no serviço social. Então, eu já estou abrindo hoje o nosso tópico em serviço social falando disso, né? Para que a gente entenda como se articula o referencial teórico-metodológico do serviço social e a elaboração do código de ética do assistente social. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre essa característica da profissão, né? O assistente social é uma profissão essencialmente prática. A gente sabe que o serviço social, ele é identificado por aquilo que é a sua instrumentalidade, né? As pessoas, elas não conseguem perceber aquilo que é aquilo que é a natureza, né, da profissão, essa essência política de fazer leitura da realidade social, né, de articular projeto de sociedade com projeto profissional e a partir disso ter um direcionamento no seu cotidiano profissional, na sua instrumentalidade. O senso comum não entende isso. E, a bem da verdade, a maioria dos assistentes sociais. Porque nós somos identificados, né, por aquilo que dá visibilidade, aquilo que é, né, a parte mais visível da profissão. É como se você, né, fosse fazer a prova para concurso, por exemplo. Você chega lá na prova, né, você vai ser cobrada por aquilo que você fazia ali, né, pelo teu conhecimento ali. Mas aquela parte que ficou de preparatório, de intencionalidade, de motivação, não aparece. Mas são as duas coisas, né, articuladas. Então, assim é a profissão do assistente social. Eu não sei se meu exemplo ficou muito satisfatório, mas é uma profissão que necessariamente a teoria e a prática precisam andar, né, de forma articulada. Essa história de que na prática a teoria é outra ou de que a profissão é desvinculada da prática é uma falácia, gente. Assim, vão tentar me convencer de todas as formas, isso não existe. Para fazer algo assim dentro do serviço social é cair numa prática medíocre, né, pragmática, e isso obviamente não é o que vocês estão buscando, porque vocês querem se preparar, né, para que tenham êxito nas seleções, nos concursos. Então, para que você compreenda isso de uma vez por todas, é necessário que você compreenda como que teoria e prática se articulam do serviço social. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Então, quando a gente fala, por exemplo, em dimensão teórica, metodológica, é exatamente isso que a gente está falando. É como se um já estivesse trazendo o outro, né? Você fala teoria, mas a metodologia já vem correndo, grudado ali, porque teoria e prática no serviço social estão articulados. E isso, o que significa em termos de compreensão de conteúdo? Que quando a gente fala de alguma teoria social, necessariamente a gente está dizendo que essa teoria ela já traz embutida nela um modus operandi, uma forma de operacionalizar aquela teoria. Tá claro para vocês? Vocês sabem que eu gosto quando vocês comentem, né? Noelma chegou, então Noelma vai dizendo aí para mim se vocês entenderam essa dimensão que eu estou aqui falando para vocês da teoria e da prática. Sabe por que eu estou frisando esse ponto? Né? Primeiro que essa proposta que eu estou começando com vocês é no sentido de ser bem didática e no sentido da gente ir devagarinho, né, em cada conteúdo para que fique bem claro, tá bom? A gente sabe que
à medida que a gente fala de teoria e metodologia, necessariamente a gente já está falando de uma orientação ético-política. Então, se a gente diz, né, que a construção do conhecimento é um conhecimento totalitário, né, assim, no sentido de articular diferentes dimensões da vida social, a gente está dizendo que esse conhecimento, ele em si já tem essa complexidade, né? Ele em si já tem essa dinamicidade, onde dentro da mesma situação, a referencialidade teórica, metodológica, ético-política já fica ali caracterizado. Tá bom, gente? Eu acho que esse é um ponto que todas nós concordamos de que seja característica do serviço social, certo? Mas alguém pode estar perguntando, Cláudia, por que você está indo tão lá atrás, né, para a gente falar aqui da trajetória do Código de Ética dentro do serviço social? Sabe por que eu estou buscando assim trocar em miúdos para que a gente chegue nessa dimensão da elaboração do Código de Ética? Porque eu quero mais do que você lembrar do ano do Código de Ética e da referencialidade que estava ali influenciando, eu gostaria que você lembrasse, né, das conjunturas históricas também que cada código de ética foi pensado, tá bom? É uma coisa que a gente não pode cair, né, assim, numa coisa que é equivocada, porque assim, alguém quer dizer para mim, estou estudando para concurso, mas não necessariamente eu preciso entender, né? Eu preciso só saber aquilo que vai cair na prova de concurso. Não, queridos, na verdade, se a gente age assim, você vai continuar sempre estudando e aí o êxito vai ficar sempre comprometido. É necessário que você faça o esforço de compreender como esses conteúdos se dão dentro do serviço social, porque uma vez compreendido, você vai para a etapa seguinte e aí você já superou esse entendimento, tá certo? Então, duas coisas que eu quero frisar aqui para vocês. Primeiro, que há necessariamente uma articulação entre teoria, metodologia e ética e política, tá bom? Então, esses 4 itens andam articulados e eles juntos vão estar incidindo na elaboração do Código de Ética dos Assistentes Sociais. Segunda coisa que você precisa lembrar, a elaboração do Código de Ética, bem como a sua teoria, metodologia, ética e política, estão relacionados ao contexto de que cada ano estava ali vivenciando. Aí a Natália me diz, estou achando ótima a explicação, para entender nos mínimos detalhes, temos que voltar. Né? Assim, na verdade, é uma questão que caiu no concurso do ano de 2020, né? E essa questão de uma instituição super exigente, de uma banca super exigente, foi buscar o primeiro Código de Ética de 1947. E não só isso, tá? A gente viu também uma questão no sábado, onde no concurso que caiu do ano agora de 2020, a Banca Cibrasp trouxe a resolução que reconhece o assistente social como profissional da saúde, que é lá de 1999. Então, a banca está sinalizando que ela não está preocupada com o ano, né, mais recente de que os conteúdos sejam elaborados. Ela quer que o candidato tenha um conhecimento completo ali das matérias de serviço social. Tá bom, gente? Então, para a gente entender o código de ética, os códigos, né, que já estiveram presentes na história do serviço social, a gente precisa entender essas duas vertentes. A teoria, a metodologia, a ética e a política caminhando junto, todas essas dimensões, né, formando conhecimento totalizante ali da realidade social. E a segunda coisa é que esses códigos,
eles foram marcados profundamente pelo contexto sociopolítico de cada ano que ele foi elaborado, de cada contexto sociopolítico ali dos anos nos quais ele foi pensado. Tá certo? Então, assim, delimitando esses dois pontos, a gente vai começar a olhar para aquilo que realmente cada código significou. E aí a gente vai fazer, né? Quem está na banca Sebrasp, a gente sabe que eles estão reconhecendo o Código de 1947. E aí você pode estar se perguntando, mas Cláudia, por que você está achando, né, assim, interessante eles reconhecerem o Código de 1947? Primeiramente, se você lembrar, a profissão ainda não estava regulamentada. O decreto de regulamentação do serviço social, né, a lei que reconhece o serviço social vai ser elaborada em 57 e o decreto que faz ela tornar efeito vai ser do ano de 1962. Então significa que ainda não tinha, né, um peso de orientar eticamente uma profissão que era regulamentada. Porém, havia o quê? Uma condição, né, desses assistentes sociais ali, que formaram a partir de 36 e em 47, 10 anos depois, né, 11 anos depois, já estavam na prática profissional, era no sentido de criar regras, né, orientações, direcionamentos para se garantir um mínimo de padrão de qualidade, né, ou de orientação comum de projeto de profissão a esse grupo. Então, o que acontece é que em 1947 eles vão elaborar um texto, né, que eles vão denominar Código de Ética, e no final daquele ano, se eu não me engano, no mês de setembro, num dos eventos do serviço social daquele momento, eles vão aprovar em assembleia, né, pela Associação Brasileira de Assistentes Sociais daquele momento, esse Código de Ética de 1947. E esse código, ele vai trazer, olha aí, a questão da história, do contexto social e político aparecendo. Se a gente lembrar, 1947, o país estava ainda naquela época do desenvolvimentismo, né, daquela política de crescimento econômico de Juscelino Kubitschek, e estava muito enraizado ainda, né, na referencialidade religiosa, como sendo aquela que estava, né, norteando a formação dos assistentes sociais. A gente precisa lembrar que nesse contexto havia uma leitura de código de ética voltada para o próprio profissional, né, no sentido de direcionar naquilo que era a sua intenção ético-moral dos seus próprios agentes profissionais, certo? E nesse sentido, né, de nortear a conduta dos assistentes sociais, a gente vai ter, né, um código de ética que vai se caracterizar por uma deontologia do serviço social, né? Na medida que ele vai trazer muito daquilo que é a fé religiosa associada à questão da orientação profissional, certo? E a partir disso, a gente tem nesse texto do Código de Ética de 1947 a orientação aí para a ética dos assistentes sociais. Em 1965, a gente já está vivendo um novo momento, né? O que vai acontecer é que, né, quase aí 20 anos se passam, né? Os assistentes sociais vão continuar sua prática, norteada pelo Código de Ética de 1947, mas o que vai acontecer e provocar a mudança vai ser exatamente a efetivação, né, da regulamentação dos assistentes sociais em 1962, né, quando finalmente, em 15 de maio de 1962, a profissão é de fato regulamentada. Então,
vai se iniciar todo um processo dentro da profissão e, por força dessa regulamentação, os assistentes sociais vão buscar uma condição, né, de renovação das suas bases teóricas, metodológicas, ética e política. E uma coisa bem interessante de se falar, vou abrir um parênteses, é que para esses profissionais eles ainda não tinham essa visão, né, da articulação da teoria, metodologia, ética e política. Isso vai ser a partir da referencialidade marxista que a gente vai conseguir ter essa leitura, ok? Mas nós, a partir dessa nova orientação, olhando para esses assistentes sociais do conservadorismo, a gente percebe, né, que eles vão buscar romper com esse serviço social tradicional, que é esse dos anos 47, né, do ano de 47, e quando eles começam a se debruçar nessa busca de renovação dos assistentes sociais, eles vão se deparar com um contexto totalmente adverso, que é aquele contexto de alta repressão no país e extremamente moralizante, né? Mas uma moral, né, voltada para aquilo que é a modernização conservadora. E a teoria que vai estar subsidiando essa leitura vai ser a funcionalista, né? A gente sabe que o funcionalismo de Emile Durkheim, né, do sociólogo Emile Durkheim, vai ser digamos, um desdobramento daquilo que é o positivismo de Augusto Comte, né? Então a gente vai ter, né, um positivismo, mas agora trazendo as bases funcionalistas. O que o funcionalismo diz, né? Ele vai ter uma visão, uma leitura de sociedade como uma grande engrenagem, onde, a partir das instituições socializadoras, como a escola, a família, os partidos, né, o próprio Estado, vão exercer sobre o indivíduo orientações e formas de disciplinamento que vai fazer com que cada indivíduo assuma papéis dentro da sociedade, né? No sentido da moral, né, dos bons costumes e do progresso. Então, todo aquele que não se ajustava dentro dessa sociedade de forma que ela pudesse funcionar de forma harmônica, era tido como um desajustado, né? E que a correção desse comportamento precisava se dar no ambiente institucional fechado, né? Daí a lógica, né, das casas de correção, daquilo que eram os internatos, porque se desejava formar indivíduos, né, desajustados, mas que eles passassem por uma ressocialização, né, no sentido de voltar a exercer dentro da sociedade o protagonismo esperado ali dentro daquilo que foi a educação, né, que ele recebeu dentro da escola, dentro da família, né, dentro da igreja. Então a gente vai perceber que o serviço social ele era, né, uma prática institucionalizada. Você sabe, você pode pesquisar no Google se ainda existem, né, esses códigos de ética dos assistentes sociais. Por exemplo, a questão da instituição era tão forte nesse contexto que proibia o assistente social de denunciar aquilo que ele visse dentro da instituição como erro, né? Assim, na verdade, a instituição era soberana e os assistentes sociais que tinham que se adequar. Então, essa visão de serviço social enquanto prática institucionalizada, né? Estou aqui fazendo uma citação do livro do professor José Paulo, vai caracterizar uma ação junto a indivíduos com desajustamentos sociais, né, familiares, decorrentes de estruturas sociais inadequadas. Então, a gente tem nesse código de ética, né, tem com base o funcionalismo, uma visão que vai absorver toda aquela lógica de sociedade pautada na perspectiva moral, né? O professor José Paulo Neto chama isso de autocracia burguesa, né? Era aquilo que naquele momento estava vigorando. E vejam só, os assistentes sociais
imbuídos daquele projeto ideológico ali presente, naquela sociedade, vão pensar a profissão a partir desse viés, né, de visão de mundo, de visão de sociedade, que vai ter ressonância com uma determinada perspectiva teórica metodológica, e a partir disso eles vão organizar todo o projeto profissional a partir dessa referencialidade. E não só organizam o projeto profissional, como vão trazer ali na revisão do Código de Ética essas orientações também para dentro, né, daquilo que era norteador como conduta ética dos assistentes sociais naquele momento. Eu não sei se você pode fazer esse exercício, mas se você fizer uma pesquisa e ler esse código de ética, você vai perceber, né, como que os assistentes sociais eles estavam ali totalmente imbuídos dessa lógica, e essa era, né, a orientação que eles estavam se pautando. E aí a gente vai ter, né, até 68 uma determinada organização dessa sociedade, mas ela vai ganhar uma outra dinamicidade quando ela entra, né, a partir dos anos 74. E o processo começa a ficar tão repressor, né, o contexto da sociedade brasileira nesses primeiros anos dos anos 70 se demonstra tão repressor que essa visão funcionalista ela também já não seria mais bem-vinda, né, dentro desse contexto. Havia, né, um nível de censura tão grande no sentido de estudar algumas ideologias e algumas perspectivas teóricas que até o funcionalismo, né, vai se demonstrar inconveniente para aquele contexto de sociedade. E é quando os assistentes sociais, né, se voltam para pensar o indivíduo, né, como eles chamam de cliente, né, naquele contexto dos anos 70, da sua prática profissional. E essa visão, né, de entender o usuário, como a gente chama hoje, de cliente naquele contexto, é exatamente de pensá-lo dentro de uma perspectiva, né, que é apsicologizante, né, que é psicologizante, é de transformar a leitura da realidade social não por critérios, né, objetivos, econômicos, sociais, políticos, mas como uma condição, né, que vai encontrar significado e sentido a partir das experiências interiores de cada indivíduo. E dentro do serviço social, essa fenomenologia ela vai trazer um misto daquilo que é conhecido como personalismo, né, de Emmanuel Mounier, né, que é um filósofo, com o neotomismo também, que é uma outra parte da filosofia. E eles vão encarar, né, o serviço social como um conjunto de princípios, né, da ordem espiritual e pela centralidade na pessoa humana. Então, o alvo, né, assim, a conduta de intervenção dos assistentes sociais naquele momento era caminhar no sentido de perceber a centralidade da pessoa humana, né? E o método de atuação do assistente social é um método de ajuda psicossocial, fundado na valorização do diálogo e do relacionamento, né? Como eles falam, é uma interação entre vários eus, né? O eu do assistente social com o eu do cliente, como eles chamavam, e naquela interação, e dentro dessa perspectiva teórica, vão trazer de novo, né? Vão ressuscitar até mesmo a lógica de transferência e contra-transferência que esteve lá, né, no início do serviço social, com Mary Hissman, Gordon Hamilton, e agora retoma no sentido, né, de trazer significado para essa prática que vai psicologizar a intervenção social, ok? E, finalmente,
quando a gente entra, né, dentro daquilo que é a possibilidade de novamente pensar a sociedade, né, porque já vão dando traços da abertura democrática, a gente começa a traçar ali as características daquilo que seria conhecido como intenção de ruptura, né? Ruptura com o conservadorismo. Uma coisa que, se você tá com a apostila na mão, você vai ver, é que eu fiz a primeira coluna com os anos do Código de Ética, né? Os códigos de ética, o referencial teórico-metodológico de cada código de ética, como o professor José Paulo Neto denomina cada um desse período dentro do seu livro Ditadura e Serviço Social, né? Em 1947 é o serviço social tradicional, em 1965 é a perspectiva modernizadora, em 1975 é a reatualização do conservadorismo, em 1986, né, a gente entra aí na intenção de ruptura. Essa intenção de ruptura, né, que está ali presente no livro Ditadura e Serviço Social, só vai cobrir os primeiros anos da década de 80, tá bom? No livro, tá? Que obviamente o serviço social vai amadurecendo na sua leitura aí de serviço social, né? Já dentro de uma lógica marxista. E aí, uma coisa que você deve ter muita atenção é que o Código de Ética, após o Congresso da Virada, ele vai ter a primeira edição, né, em 1986, que já é o primeiro Código de Ética reconceituado, né, com referencialidade teórica marxista. Mas vejam só, existe aquilo que é de Marx, né, que é a teoria marxiana, e tem aquilo que são, né, os marxismos, os autores que fazem leitura de Marx. E o serviço social, no primeiro momento, vai ser referenciado pelo marxismo de Antônio Gramsci, né, que vai pensar na figura do intelectual orgânico, que vai ser aquele que vai, né, encaminhar uma proposta de sociedade, né, para a classe trabalhadora. E a partir dessa característica, a gente vai perceber um serviço social muito marcado pelo militantismo, né, pelos ideais políticos, as paixões políticas, e que vai levar até mesmo à descrença de um viés de intervenção por meio da instituição. E esse primeiro momento do marxismo do serviço social, né, a incorporação ética dele vai deixar muito a desejar. Se você também faz uma leitura do Código de Ética de 86, você vai perceber que ele se caracteriza mais como se fosse um artigo, né, um tratado, e isso obviamente não se adequa à realidade de um código de ética, porque o código de ética, ele precisa ter normas, ele precisa ter sanções, né? Ele tem uma redação jurídica. E esse código de 1986 não era assim. É muito comum as questões de concurso que delimitam as características diferenciadoras entre o Código de 86 e o Código de 1993. O Código de Ética de 1993, ele já vai ter uma referencialidade no marxismo de Lukács, né, que é aquela a perspectiva da ontologia do ser social, né, do conhecimento filosófico desse ser, né, no sentido de levá-lo à transformação. É aquilo que ele fala do humano genérico, né, como sendo uma espécie de avatar, mas que voltado para a transformação da sociedade, né? E esse humano genérico, ele representaria, né, o ser humano dentro da sua condição de revolucionário para a construção de uma nova sociedade. É um assunto extremamente complexo, né? Obviamente, é uma referencialidade que vai ser caracterizada pela maturidade dentro do serviço social, pensada por uma intelectualidade do serviço social e que vão incorporar no texto
do Código de Ética dos Assistentes Sociais. Aí você pode estar se perguntando, mas Cláudia, você fala de referência teórica metodológica presente nos códigos de ética e eu só vejo ali direitos, deveres, vedações, mas para que nós tivéssemos chegados nesse texto, era necessária uma leitura de sociedade onde se apreendesse, né, o que fosse de conhecimento da essência, né, das contradições das relações em sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, no Código de Ética que diz, né, defesa intransigente da liberdade, dos direitos humanos, né, enquanto um princípio que aparece no Código de Ética de 1993, isso não aparece por acaso. Isso aparece a partir de uma referencialidade que está presente, né, a partir desses teóricos que municiaram os assistentes sociais na elaboração do Código de Ética de 1993, ok? Então, é muito importante que você tenha uma leitura mais aprofundada do Código de Ética, para além daquilo que é decorar, né, o que são vedações, o que são direitos, os que são deveres, mas entender que ali, entre linhas desses textos, existe uma referencialidade teórica metodológica e todo um contexto sociopolítico também. Bom, como eu havia me proposto, eu falei no início, né? A gente teve muitos problemas técnicos porque eu queria ter feito essa live lá pelo YouTube. Eu estou usando um aplicativo de stream, mas eu tive muita dificuldade. Ele travou do nada e eu não consegui fazer. E a gente veio aqui para o Facebook para que a gente pudesse manter nosso compromisso, né? Eu estou tentando me adequar dentro da organização, né, cotidiana, e em vez de fazer semanas inteiras, eu estou me propondo em fazer uma vez por semana. E dentro dos compromissos que eu tenho pessoais, profissionais, eu designei a segunda-feira à noite. Mas eu vou ter que encerrar agora, né? E o que eu vou fazer? Tem aqui os exercícios, né? Eu vou agendar lá pelo grupo do WhatsApp um novo dia para que a gente possa corrigir pelo menos os exercícios. O que eu gostaria muito de fazer? Olha, eu estou gostando muito desse grupo, né? Esse grupo está me estimulando ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu estou vendo vocês estimuladas, o que é o mais importante, né? E desse amadurecimento do que é se preparar para concurso público, né? E o meu desejo é que vocês estejam cada vez mais qualificadas, mais preparadas para enfrentar esse gigante que é o concurso público. E quando eu trago para vocês, né, essa leitura mais aprofundada do Código de Ética, nessa perspectiva de perceber ali no Código de Ética a referencialidade teórica metodológica, é no sentido de fazer com que vocês estejam prontas para questões, uma dificuldade maior, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? A gente vai encerrar realmente já, né, nos próximos minutos, mas eu gostaria que você revesse essa aula que a gente está tendo agora, pega a apostila, vê se ficou claro. Se tiver alguma dúvida, você anota, você pode me passar ali pelo WhatsApp, ou você pode escrever durante a semana mesmo aqui nos comentários, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou preparar um conteúdo novo para a próxima semana de tópicos em serviço social, tá? Tô pensando em falar alguma coisa do capitalismo, da trajetória do capitalismo, tá bom? Mas, de qualquer maneira, a gente vai começar a live na semana que vem por essas questões e pelas dúvidas que vocês colocarem para mim ali pelo WhatsApp ou pelos comentários aqui desse vídeo que vai ficar aqui na minha página. Combinado assim? Fica bem para todo mundo? Vamos tentar aí nos ater a esse conteúdo. E uma coisa muito interessante que eu gostaria que vocês olhassem, né? Porque eu me propus a trazer exercícios da Banca Sebrasp e da COSEAC. Você vê a diferença,
né, da abordagem do conteúdo. A gente está aqui partindo do mesmo conteúdo, que é o Código de Ética dos Assistentes Sociais, mas um vai trazer ali uma forma de cobrança e de exigência e o outro também. Assim, o conteúdo é o mesmo, né? A gente está partindo do mesmo conteúdo de serviço social, mas a forma de abordagem e o nível de complexidade das questões ficam muito claras. Mas o mais importante é você estar pronto para as duas. Tá bom, queridas? Eu vou me despedindo, né? Hoje nós tivemos um dia assim tão intenso. Deixa eu ver. Muito obrigada, professora. Não peguei o que a senhora relatou sobre os conteúdos dos códigos de éticas. Está no Drive? Fiquei sem o Zap. Estava sem internet. Obrigada. Não, querida, eu coloquei no grupo do WhatsApp apenas. Mas sabe o que eu vou fazer para você? Logo que a gente encerrar essa transmissão aqui, eu vou colocar o link que tá lá no Drive do curso. Eu vou botar ainda no Drive do grupo de estudos, tá? Ainda não está não, mas eu vou colocar lá e também vou colocar o link aqui em cima desse vídeo para depois você pegar, tá bom? Uma boa noite, uma excelente semana para nós e estudem aí esse conteúdo ao longo da semana e na próxima segunda nós estaremos juntos. Eu gostaria que fosse pelo YouTube, mas se não, a gente se vê aqui pelo Facebook. Um super abraço, uma boa noite, queridas.